O engenheiro especialista em transportes da UFS apontando indícios aqui de que havia muitas irregularidades no caminhão que provocou o acidente que matou 11 pessoas em Mimoso do Sul. Quem está agora no estúdio do Bom Dia é o secretário estadual de Segurança, André Garcia. Secretário, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tati. Secretário, a gente já ouviu uma explicação técnica aqui e muito sério o que disse o engenheiro, as falhas que ele apontou aqui, possíveis falhas no caminhão. O senhor já sabe qual é a situação desse caminhão no Detran, a situação desse motorista? Eles estavam regulares, não estavam? Bem, recebi as informações preliminares da investigação, algumas perícias então sendo concluídas, né, porque até como mostrou o professor, é um trabalho mais complexo, você define trajetória, dinâmica do acidente, né, qual foi o fator que realmente contribuiu para essa tragédia. Mas sim, há informações, segundo o Detran, que esse veículo, como afirmou o professor, ele não tem certificação para transportar esse tipo de carga e nem o motorista tem autorização ou treinamento para transportar a carga. Então, já há, evidentemente, duas irregularidades que são claras e que poderiam, que revelam um trato de imprudência nessa questão. Nós temos tratado que a autoridade policial certamente vai concluir por isso. Secretária, nesse caso, a responsabilidade é do dono do caminhão, é da empresa que vendeu a carga, de quem contratou o serviço, como é que é? Tudo isso vai ser definido no inquérito, né? Porque é meio complicado eu, né, na minha posição, atribuir responsabilidade para alguém, tendo uma investigação sendo conduzida por uma autoridade policial. Mas, para efeito de reflexão, acredito que um acidente como esse, ele não acontece por um único fator. Não é? É certo que se a estrada fosse duplicada, como foi afirmado aqui, nós teríamos minimizado muitos efeitos dessa tragédia. Mas há também a questão das condições do veículo, da condução do veículo na via, né? Aparentemente na passagem desse veículo que transportava pedra, eles estavam com a velocidade acima do limite permitido da via. Há também a questão da acomodação da carga, como ela foi amarrada. Em princípio, a amarração foi feita pelo próprio motorista, que não tinha habilidade para isso, um veículo inadequado. Quem contrata esse tipo de serviço também tem que ter a preocupação do que você está contratando. Acredito que seja e deve ser uma preocupação de quem contrata esse tipo de transporte. A segurança das pessoas que circulam nas vias, porque você está transportando um produto potencialmente danoso, perigoso, se for solto, como aconteceu aqui, que como aconteceu em outros acidentes, até recentemente. Sim, o senhor pode afirmar já para a gente quem era o motorista, quem é o dono da carreta e quem é o dono da carga? Ou essa informação ainda não pode... informação ainda não pode ser revelada em função das investigações, né? Estamos tendo toda a prudência, até a pedido da autoridade policial, para não revelar muitos detalhes, mas o fato é que nós temos uma tragédia sem precedentes, porque perdemos vidas, né? Há 80 dias perdemos 22 vidas também, com a circunstância semelhante, que poderia ter sido evitada. E quando é que a gente vai ter essa informação para não atrapalhar a investigação? É muito provável que até o final da semana isso esteja bem mais esclarecido, chegando às perícias, definindo a dinâmica do acidente e as informações chegando. Eu acredito que a partir daí a autoridade policial terá condições de concluir, de fato, as investigações. Eu só queria voltar à primeira resposta do senhor. O senhor disse que para transportar esse tipo de carga, o veículo tem que ter uma autorização especial, vamos chamar assim. Exato. E o motorista também. Também. E nesse caso nenhum dos dois. Isso já é fato. Já é a informação que me foi passada pelo Detran através da autoridade policial. Secretário, chegam muitos e-mails aqui para a gente falando a respeito da duplicação da BR-101, que não aconteceu. E a PRF ontem mesmo esteve aqui, a Polícia Rodoviária Federal, e disse, como falou o professor aqui, o engenheiro que estava aqui com a gente, que se tivesse duplicada não teria acontecido uma tragédia como essa. O Marcos também diz, eu sou motorista, carreteiro e vejo todo dia o perigo na 101. Não dá para a empresa alegar falta de recursos para a duplicação. Isso também será investigado, a responsabilidade da concessionária? Como disse, isso fica a cargo da autoridade policial. Agora, evidentemente, mesmo sem considerar essa questão do acidente em si, há um evidente descumprimento de uma concessão. Nós temos, as informações são públicas, são colocadas que a empresa se comprometeu por contrato a fazer a duplicação da via, tem um prazo específico que já deveria ter sido iniciado essas obras, tem um prazo final a ser cumprido, que certamente não será, e essa questão tem que ser resolvida.
né? Eu tenho me manifestado claramente nesse sentido, não mais em nome do governo, mas até como cidadão. Não é que eu acho que se você tem um contrato na mão, você deve cumprir. Se as circunstâncias mudaram, negocie rapidamente. A União, que é a proprietária, digamos assim, que é a responsável pela prestação desse serviço no final, que é uma rodovia federal, deve se manifestar nesse sentido. Ou exigir o cumprimento do contrato, fazer uma nova avença, um novo acordo que deve ser cumprido, ou encampar, fazer a obra. O que não dá é para a gente ficar aqui, como eu disse, todas as vezes, e infelizmente, contando vários corpos de capixabas e de brasileiros que têm morrido numa estrada que já deveria ter sido duplicada há muito tempo. Exatamente, foi o que a gente ouviu também do professor da UFES. Secretário, obrigado por ter vindo. Alguma outra informação que você acha importante passar, até para a população de Domingos Martins? Bem, hoje nós estamos, assim, para a população, as investigações estão tendo prioridade total, nós estamos dando apoio, acolhimento aos familiares que vêm aqui a Vitória. Concentramos todas as ações no DML, ou seja, até liberações de corpos estão sendo feitas rapidamente. É claro que temos aqui 8 corpos que precisam de passar por exame de DNA, mas a equipe é muito dedicada, muito bem preparada e certamente nos próximos dias nós vamos fazer a identificação e diminuir o sofrimento dessas pessoas. Ok. Obrigado por ter vindo. Agora a gente vai para o intervalo, depois a gente vai voltar com mais informações, até o posicionamento oficial do governo do Estado em relação a tudo isso que está acontecendo. Você ouviu aqui o secretário de Segurança. Obrigado mais uma vez pela presença, secretário. Eu que agradeço. Obrigada, secretário. Mas se a gente tem uma rodovia de altíssimo risco, já deveria ter sido duplicada. A gente tem um caminhão desse, irregular no Detran. O professor engenheiro da UFES mostrou aqui, pneu careca, o transporte, a amarração, tudo indica que não foi feita como necessário. O motorista não tinha condição também de fazer esse transporte, condição dada pelo Detran. Isso não é um acidente, isso é uma tragédia anunciada. Não tem como chamar isso de acidente. É uma tragédia anunciada que a gente viu, secretário. Sem dúvida, um conjunto de fatores que poderiam não evitar essa tragédia. Infelizmente, não é só a questão da pista. Pelo contrário, é a conduta da pessoa, dos responsáveis por esse transporte e quem contrata também. Claro, a pista minimizaria os efeitos da imprudência. A imprudência está aí. Agora, a pista potencializa isso tudo, né? A pista inadequada como a gente tem aqui da BR-101. Obrigada, secretário. O Jamir também chama atenção aqui para as irregularidades, a necessidade também de fiscalização para que essas irregularidades Eu queria até aproveitar, se for aconteçam. possível, nessa questão da fiscalização, que nós temos os policiais rodoviários federais trabalhando muito, porém com efetivo muito reduzido. Hoje eu estou recebendo, junto com o governador Paulo Artung, o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Vem fazer uma visita, vai lá à CESP, depois vamos ao Palácio Anchieta. E uma das questões de pauta, embora não seja a pauta prevista para a reunião, será essa questão de efetivo da Polícia Rodoviária Federal no Estado. Já passou da hora, eu já venho falando isso, nas Olimpíadas aconteceu isso, na Copa do Mundo, agora com o esforço que está sendo feito, desdobrado no Rio de Janeiro, nós perdemos efetivos de policiais rodoviários federais para outros estados, o efetivo que já é muito pequeno. Não é? Portanto, as nossas estradas ficam aí sem policiamento por falta de efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Bom, obrigada, secretário. Bom, e o governador do estado, Paulo Artung, disse que quer o cumprimento de contrato para a duplicação da BR-101, viu? Artung defendeu novamente que a Eco-101, empresa responsável pela modernização e manutenção da BR-101, cumpra o contrato e realize as obras de duplicação previstas no documento. O governador também defende o diálogo como solução para que os impasses parem de prejudicar os capixabas e os usuários da rodovia. Paulo Artung conversou com o presidente da República, Michel Temer, e os dois acertaram para esta semana uma audiência em que irão debater o tema. Artung lamentou que, enquanto permanece o impasse, os usuários da BR-101 estejam expostos ao perigo da rodovia que, segundo ele, possui um traçado desatualizado e que não está preparado para as demandas e fluxo atual de veículos.